Deus disse: luz. E a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão, e chamou a luz dia, e a escuridão chamou noite. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, primeiro dia. Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa daquelas passagens que são super curtas, mas ao mesmo tempo incrivelmente densas. Falo dos primeiros momentos da criação, no livro do Gênesis. Especificamente, o aparecimento da luz. A questão que nos vai guiar é um paradoxo que, desafia a nossa lógica mais básica. Como é que a luz pôde ser criada logo no primeiro dia, se o Sol, a Lua, as estrelas, quer dizer, as fontes de luz que nós conhecemos, só aparecem bem mais tarde na narrativa? E para esta análise não vamos olhar só para a passagem bíblica de Gênesis 1. Temos connosco também alguns extratos de textos interpretativos muito interessantes. Falo de patriarcas e profetas, educação e o desejado de todas as nações, que no fundo tentam desvendar o significado teológico por detrás destas palavras. E a nossa missão é mesmo essa, ir além da leitura superficial para perceber as ideias de fundo sobre a criação, a ordem e a própria luz. Vamos então ao texto. Começa de uma forma que é, para mim, de um poder avassalador pela sua simplicidade. Diz apenas: Deus disse, luz, e a luz apareceu. O que me impressiona aqui é a total ausência de um processo. Não há mecanismos, não há uma evolução. Há um comando e uma resposta imediata da realidade. É causa e efeito puros e duros. Exatamente. E o ponto de partida para tudo, o que é fascinante não é um ato físico. É um ato linguístico. A criação começa com uma voz, com a palavra. E isto estabelece um princípio fundamental que vamos ver em todas estas fontes que estamos a analisar. A palavra divina não é só descritiva, ela é performativa. Performativa, ou seja, ela faz acontecer. Precisamente, ela não descreve a realidade, ela cria-a. Nesta perspectiva, a realidade não é algo autónomo que evolui por si. Pelo contrário, ela responde a uma intenção que a expressa verbalmente. É uma ideia que vira completamente cabeça para baixo nossa percepção normal das coisas, não é? Normalmente pensamos na linguagem como algo que descreve o mundo. Eu vejo uma árvore e digo árvore, mas aqui a palavra luz é a causa da existência da luz. A palavra vem antes. Precisamente, e a fonte Patriarcas e Profetas sublinha isto de uma forma muito clara. A citação diz: Ele falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. A ênfase está toda na vontade, na intenção, como a causa, não em qualquer mecanismo físico. A lição aqui, no fundo, é que a base da existência não é matéria ou energia, mas sim consciência e vontade. A luz não surge de uma reação física, mas de uma vontade expressa. Ok, e é aqui que a minha mente, do século XXI, começa a sentir alguma dificuldade. Mesmo aceitando essa premissa da criação pela palavra, chegamos ao tal paradoxo. A luz surge no primeiro dia, mas os luminares, sol, lua, estrelas, só no quarto dia. Então, que luz é esta? De onde é que ela vem? Isto soa quase a ficção científica. Como é que estas fontes explicam isto? A perspectiva teológica aqui é que a luz, na sua essência, não é o produto de um objeto. Nós estamos habituados a pensar na luz como algo que vem de uma fonte, o sol, uma lâmpada, certo? Mas estes textos propõem algo diferente. Propõem que a fonte primordial de toda a luz, a sua origem última, é o próprio Deus. A luz neste primeiro dia é como se fosse uma emanação direta da presença divina. Então não estamos a falar de fotões, de espectro eletromagnético. É outra coisa. Exatamente. É quase como se tivéssemos de fazer uma distinção entre luz com L maiúsculo e luz com L minúsculo. A luz primordial seria um princípio fundamental do universo. Talvez a própria condição para que algo seja revelado, para que haja clareza. Os luminares, como o Sol, criados mais tarde, seriam então fontes secundárias, veículos dessa luz primordial, adaptados ao nosso sistema. A lição teológica é radical. A luz não depende do Sol, o Sol é que depende da luz. Isso. Uau! Isso muda completamente a perspectiva. A luz deixa de ser um fenómeno físico para ser quase um princípio existencial. E o texto continua com uma avaliação. Diz: Deus viu que a luz era boa. A minha primeira reação é interpretar boa num sentido estético. Algo belo, agradável, mas parece um pouco superficial para este momento, não é? É uma observação muito pertinente.
E, de facto, a interpretação que as fontes nos dão vai muito para além da estética. A palavra boa aqui aponta para adequação ao propósito, para perfeição funcional. A luz é boa porque cumpre na perfeição a função para a qual foi criada. E que função é essa? Revelar, distinguir, ordenar, permitir a vida. É uma declaração de que a primeira peça da engenharia cósmica funciona na perfeição. Não é sobre ser bonita, é sobre ser perfeita no seu desígnio. Isso é fascinante, porque muda a minha leitura por completo. Sempre imaginei uma espécie de satisfação artística, isto ficou bem. Mas a ideia de um selo de qualidade funcional, isso é muito mais poderoso. Implica um plano, uma intenção precisa por trás de tudo. Exatamente. E a citação do livro Educação liga-se diretamente a isso. Diz: cada obra da criação testifica de pensamento infinito, cuidado e perfeição. Esta frase sublinha que nada na criação, a começar pela luz, é acidental ou improvisado. Dizer que a luz é boa é afirmar que o plano está a ser executado com precisão, que o primeiro componente encaixou perfeitamente. É como dizias, a avaliação de um engenheiro, não de um artista. Ok, então temos um comando que cria a luz e essa luz é declarada perfeita para a sua função. A ação seguinte é igualmente intrigante. O texto diz que ele separou a luz da escuridão. Ora, se a luz é tão boa e perfeita, a minha lógica seria pensar, por que não eliminar o seu oposto? Por que não aniquilar a escuridão? Por que é que ele se limita a separá-la, a dar-lhe um lugar? Essa pergunta toca num dos princípios mais importantes de toda a narrativa, o ato de separar. Separar, no fundo, é um ato de organização. É criar estrutura, estabelecer limites, impor ordem onde antes havia. Bem, o texto diz sem forma e vazio. A criação, nesta perspectiva, não avança pela aniquilação, mas pela definição, pela distinção clara de domínios e funções. Ao separar a luz das trevas, Deus está a introduzir o primeiro grande princípio de ordem. A escuridão não é um mal a ser destruído, mas uma condição a ser ordenada. Faz-me lembrar o trabalho de um escultor. O escultor não cria um mármore, Sim, mas ao remover partes, ao criar separações entre o que é estátua e o que não é, ele revela a forma. É um ato de definição. é uma analogia perfeita, perfeita. Ou até algo mais simples, como arrumar um quarto caótico. Não se destrói tudo, simplesmente dá-se um lugar a cada coisa. Criam-se limites. É uma ideia muito prática, afinal. Exatamente. E este conceito de separação vai ainda mais fundo. A citação de O Desejado de Todas as Nações expande esta ideia para uma dimensão não só física, mas também conceptual, espiritual até. Diz assim: a luz de Deus revela o que é verdadeiro e expõe aquilo que não procede dele. Portanto, a separação não é só sobre o dia e a noite, é sobre a própria possibilidade do discernimento. É o que nos permite distinguir uma coisa da outra, o claro do confuso. Onde há luz e separação, há entendimento, há um caminho. E essa imposição de ordem não é só espacial. A separação entre luz e escuridão leva-nos diretamente ao final da passagem do primeiro dia, que introduz algo completamente novo, o ritmo. O texto conclui: foi-se a tarde, foi-se a manhã, primeiro dia. É quase poético, mas estabelece algo crucial, a passagem do tempo de forma cíclica. Sim, a introdução do tempo é um passo absolutamente fundamental. O tempo, nesta narrativa, não é um pano de fundo que já existia. Ele é, também, uma criação. É estabelecido de forma deliberada como parte da harmonia do universo. A alternância entre luz, que ele chama dia, e as trevas, noite, marca o primeiro ciclo, a primeira medida de tempo ordenado. Antes disto, tínhamos um estado de potencialidade, intemporal, caótico. A partir deste momento, a criação passa a operar dentro de um ritmo, estruturado e previsível. O que implica que o próprio tempo é uma ferramenta de ordem, tal como a separação. Exatamente, e a fonte Patriarcas e Profetas sublinha isto de forma muito precisa. Afirma que o tempo foi marcado pela alternância de luz e trevas, estabelecendo a ordem do primeiro dia. Ou seja, a criação não é só um evento instantâneo, é um processo ordenado que se desenrola no tempo. E esse tempo é estruturado, fiável. O primeiro dia completa um ciclo, preparando o cenário para o que vem a seguir. Então, se juntarmos as peças todas, o padrão que emerge é:
incrivelmente deliberado. Primeiro, o comando que traz a luz, o princípio da clareza. Depois, a avaliação dessa luz como perfeita para a sua função. A seguir, a separação que cria ordem. E, finalmente, o ciclo que introduz o ritmo do tempo. Há aqui uma fórmula muito clara. Primeiro o esclarecimento, depois a organização. Precisamente. E é aqui que podemos começar a ver as implicações mais profundas, quase metafóricas, que as fontes sugerem. A meditação final que nos é apresentada convida-nos a aplicar este padrão a uma escala mais pessoal. Se a criação do cosmos começa com luz, talvez a criação em qualquer área da nossa vida deva seguir o mesmo princípio. A ideia de luz primeiro torna-se uma metáfora muito poderosa. Como assim? Olha, pensa num projeto complexo, numa relação difícil, ou até na desordem da nossa própria mente. A nossa tendência pode ser começar logo a arrumar, a agir, a criar estruturas. Mas este texto sugere que isso é pôr o carro à frente dos bois. O primeiro passo é sempre haja luz. É preciso primeiro alcançar clareza, entendimento, uma visão clara do propósito. Só depois de a luz do entendimento existir, é que se pode começar a separar, a organizar prioridades, a estabelecer limites, onde a palavra que pode ser verdade, clareza, um princípio orientador, é recebida, a luz nasce. E tal como na criação, onde há luz, a escuridão, a confusão, a incerteza, não é aniquilada, mas perde o seu domínio, é contida. Isso liga-se perfeitamente com as frases finais da fonte que, para mim, encapsulam a ideia central de toda esta análise. Elas dizem: a criação começa com luz, porque sem luz não há entendimento, e sem entendimento não há vida plena. É uma conclusão que leva à discussão do plano cosmológico para um plano profundamente existencial. A luz não é só sobre fotões, é a condição para o entendimento. Se tivermos de fazer uma recapitulação muito breve, os pontos que mais me surpreenderam foram: primeiro, esta ideia de que a realidade é criada por uma declaração verbal. É radical. Segundo, o conceito de que a luz, como princípio, é independente e anterior a qualquer fonte física como o Sol. E terceiro, este ato de separar, que não é uma destruição do oposto, mas sim um princípio universal de organização, a ferramenta que transforma o caos em cosmos. Sem dúvida. E talvez possamos terminar com um pensamento para reflexão, que se baseia em tudo isto que discutimos. As fontes sugerem que a luz, na sua forma mais pura, é sobre entendimento e discernimento. Isto levanta uma questão importante para ponderarmos. Se na narrativa da criação a luz precede a forma e a estrutura, que luz, que clareza de propósito, que princípio orientador ou que entendimento profundo é necessária antes de se tentar construir ou reconstruir qualquer aspecto importante da própria vida?